Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Nós vamos começar hoje a falar sobre a era napoleônica. Eu peço desculpa pela cor, pelo brilho, né? Que a minha câmera ela não é muito boa. Vamos falar de Napoleão Bonaparte, tá? A era napoleônica ela vai se estender de 1799 até 1815, tá? Uh, o que que acontece? Napoleão, na verdade, ele é um continuador da Revolução Burguesa, dos ideais da Revolução Burguesa, que foi a primeira parte da Revolução Francesa. Vocês lembram que lá na Revolução Francesa nós tivemos ali dois grupos, né, que se aliaram, que foram os girondinos e os jacobinos, e depois eles se separaram, né, e a primeira parte da revolução era uma revolução considerada uma revolução burguesa com ideais liberais. Essa continuidade vai acontecer depois do período do terror, né, depois da ditadura jacobina, né, que o Robespierre ele acaba sendo decapitado, o que que acontece? Diante da bagunça e da anarquia que a França veio a se tornar por causa disso, né, o desgoverno, a bagunça, o Napoleão ele vem como uma resposta a tudo isso, né, uma pacificação ali da França, e ele foi apoiado pelos girondinos, né, que foi o primeiro grupo ali que participou da Revolução Burguesa, a Revolução da França, tá? Então ele vem cumprir esses ideais. Como foi o governo de Napoleão Bonaparte, tá? O que que ele fez? Ele criou um banco nacional e esse banco ele tinha como intuito fomentar a indústria francesa. Então, na verdade, ele vem para dar um auxílio na economia da França, tá? Criando esse banco. Ele também passou a utilizar a moeda franco. Para os advogados aí de plantão, ou quem vai fazer direito, ele também foi um cara que ele criou um código baseado nos códigos romanos, um código de leis, chamado, que ficou sendo conhecido como Código Napoleônico, tá? E nesse código, na verdade, ele reafirmava o que já tinha sido feito lá na primeira fase da Revolução Francesa, tá? Exceto em alguns aspectos. Então, o que, que ele reafirmou e o que ele não reafirmou? A reforma agrária que tinha sido feita, ele continuou, deu continuidade, né? Não retirou a terra daquelas pessoas que tinham ganhado terra. Ele também, a liberdade de expressão, a liberdade de propriedade, né? O direito à propriedade. Também o Estado passou a ser um Estado leigo, né? Então quer dizer o seguinte, que o Estado ele pode ter, as pessoas podem ter a sua religião, né? Ele também fez um acordo com o Papa Pio VII de que é um acordo para fazer com que eles voltassem a ter aquela aliança que eles tinham antes da Revolução Francesa, porque com a Revolução Francesa a igreja ela foi destituída, né, do seu cargo, tiraram terras da igreja, então a igreja ela foi muito prejudicada no sentido do status que ela tinha anteriormente à Revolução Francesa. Por que ela tinha esse status antes da Revolução Francesa? Porque a igreja ela governava, né, indiretamente em conjunto com o rei Luís XVI. Então eles tinham o Estado tinha uma aliança com a igreja que ele perdeu com a Revolução Francesa, tá? Então ele vai restituir isso aí. Ele vai criar liceus também, ele também cria faculdade, tá? A faculdade de Direito, de Política, Técnica Naval.
Ele também vai investir em infraestrutura. E só que assim, ó, tem uma coisa que ele não fez, que foi o seguinte: aquela liberdade, né, do trabalhador não existia, então ele continuou mantendo a escravidão, no caso, tá? O que que ele vai pensar? Por que teve esse período, teve o período do consulado, né, que foi o período entre 1799 e 1804, e de 1804 a 1815, quando ele perde a batalha em Waterloo para os ingleses, nesse período nós vamos ter o Império, tá? Então, de 1804 até 1815, nós vamos ter o Império Napoleônico. E quando falamos em Império, temos que pensar assim em colônia e em expansão. Aí ele passou a expandir o seu território, é claro que através das invasões, de guerras, e ele invadia os territórios, e ali naqueles territórios que ele invadia, ele sempre colocava uma pessoa de sua confiança, um familiar, para governar aquela região ali, tá? Por que ele fazia isso? Claro que existem várias razões, mas uma das razões seria a própria Revolução Burguesa, porque a França ela não poderia, já que ela estava investindo em indústria, ela não se contentaria em vender somente para o mercado interno, né, que já tinha conquistado. Eles gostariam de expandir o seu mercado, e para isso era necessário, segundo ele, invadir, né, conquistar novos territórios, digamos assim, se assim vocês quiserem. E também o Napoleão ele tinha um objetivo, né, de vencer a disputa com a sua rival, que é uma rival histórica, que é a Inglaterra, porque a Inglaterra ela se industrializou entre os anos de 1750 e 1760, então ela se industrializou bem antes. E sendo assim, ela já tem um mercado que ela conquistou, e além de que ela também quer conquistar mais mercados. Então agora a França entra como essa disputa, tá? O que vai acontecer quando Napoleão ele invade a Rússia? Ele vai se dar mal, por quê? Primeiro porque o inverno russo é um dos grandes aliados que os russos têm, né? Um lugar muito frio. Outra questão é que os cosacos, os caucasianos, né? Que é o povo de lá da Rússia, e os soldados lá, eles pegaram e queimaram todos os alimentos. Então, o que eles faziam? Eles iam, conforme as tropas iam avançando, eles iam queimando os alimentos, as lavouras. É uma judiaria isso, a gente sabe, né? Queimar alimento, mas só que isso foi uma estratégia que eles conseguiram, a estratégia que eles tinham de conter o avanço, e conseguiram, porque muitos soldados ali morreram de fome, né? E ficaram desnutridos. Outros também morreram de frio, e ali ele acabou sendo derrotado naquela batalha. Então ele vai ser exilado na ilha de Elba, e daí ele fica lá nesse exílio. Depois ele tenta novamente vencer a Inglaterra e acaba perdendo a guerra na Batalha de Waterloo, tá? Então, até aí é um resuminho assim, tá? Para alguém que vai fazer algum tipo de prova, e até para o nosso conhecimento, esse aí é um resuminho sobre a era napoleônica. O próximo conteúdo vai ser o Congresso de Viena, tá? Tenham um bom dia. Se vocês acharam interessante, gostaram desse vídeo, dê aí um joinha, dá um like aí para titia, tá? E também você pode ativar ali o sininho, cada vez que chegar um vídeo novo, eu vou estar postando para vocês. E também deixem comentário, coloquem perguntas, né? Que eu vou olhando e vou respondendo ao longo do tempo, tá? Se cuidem, fiquem com Deus, um abraço. Tchau.